Você já se perguntou por que certos familiares, com o tempo, se afastam de você sem motivo aparente? Porque, mesmo dentro do mesmo lar, o clima fica tenso. As conversas terminam em discussões e sua alma sente uma paz estranha quando certas pessoas não estão presentes. Não é coincidência. Segundo o Padre Pio, quando Deus quer proteger sua alma e seu caminho espiritual, Ele mesmo começa a mover as peças do tabuleiro. E, às vezes, essas mudanças machucam. Padre Pio disse algo que estremece o coração. Quando alguém te abandona sem que você tenha culpa, agradeça a Deus. Ele pode ter ouvido conversas que você não ouviu. Essas palavras contêm uma verdade profunda, uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga suas relações familiares. Porque Deus vê o que nossos olhos não veem. Ele ouve o que nossos ouvidos não ouvem. Ele percebe o que nossos corações inocentes não suspeitam. Se hoje você se sente ferido por alguém da família, se uma pessoa próxima virou as costas para você e você não entende o porquê, este vídeo é para você. Antes de continuarmos, se você acredita na sabedoria do Padre Pio e precisa de proteção para sua família, escreva nos comentários: Sagrado Coração de Jesus, protege minha família. Suas palavras têm poder, sua fé tem valor. Há familiares que, inconscientemente ou mesmo conscientemente, se tornam instrumentos de desânimo, inveja ou dúvida. Eles não desejam abertamente o seu mal, mas seus corações resistem ao bem que Deus está fazendo em sua vida. E é justamente aí que o céu intervém. Padre Pio alertou que o mal nem sempre vem disfarçado de inimigos jurados. Muitas vezes, ele se esconde em sorrisos familiares, em palavras de falsa preocupação, em conselhos que parecem sábios, mas que o afastam da oração, da confissão e do terço. Hoje você vai descobrir como Deus te protege da maneira mais inesperada. Como Ele remove da sua vida aqueles que poderiam destruir sua alma. E por que, às vezes, o maior amor se manifesta através da distância, não da proximidade. Fique até o final, porque as últimas palavras desta mensagem podem ser exatamente o que seu coração ferido precisa ouvir. Quando o Padre Pio disse que Deus ouviu conversas que você não ouviu, ele estava revelando uma verdade espiritual profunda. Existem realidades invisíveis acontecendo ao seu redor que seus sentidos físicos não conseguem captar. Há palavras sendo ditas sobre você quando você não está presente. Há pensamentos sendo cultivados contra a sua paz. Há energias sendo direcionadas para minar o bem que Deus plantou em sua alma. E Deus, em sua infinita misericórdia, vê tudo isso. Ele não apenas vê, ele age. Quando um familiar começa a se afastar, pode ser que Deus esteja respondendo às suas orações de uma forma que você não esperava. Você pediu proteção, e Ele está te protegendo. Você pediu paz, e Ele está removendo o que rouba sua paz. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu exausto depois de uma conversa com determinado familiar? Quantas vezes sua alegria foi substituída por ansiedade após um encontro? Isso não é normal. Isso não é amor. Isso é influência tóxica disfarçada de preocupação familiar. Padre Pio ensinava que há familiares que se tornam, sem perceber, instrumentos do inimigo. Eles não acordam planejando seu mal, mas seus corações estão fechados para a graça que Deus está derramando sobre você. E essa resistência espiritual cria um ambiente pesado, onde sua luz interior começa a enfraquecer. A inveja pode existir até mesmo entre irmãos. O ciúme pode transformar pais em críticos implacáveis. E quando você começa a crescer espiritualmente, quando sua fé se aprofunda, essas pessoas sentem algo que nem elas mesmas conseguem explicar. É como se sua luz expusesse as trevas que elas preferem manter escondidas. Deus sabe disso. E por isso Ele age, não por crueldade, mas por amor, não por vingança, mas por proteção. Ele vê o que você ainda não consegue ver, que essa distância, por mais dolorosa que seja agora, será a sua salvação no futuro. Padre Pio conhecia bem o peso das críticas vindas, até mesmo daqueles que deveriam estar ao seu lado. E ele nos alertou. O inimigo raramente se apresenta como inimigo. Ele vem disfarçado. Ele usa rostos conhecidos.
Ele sussurra através de vozes familiares. Imagine a cena. Você chega em casa animado porque teve uma experiência profunda na missa. Você sentiu a presença de Deus de uma forma nova. E então, você compartilha isso com alguém da família. E qual é a reação? Um sorriso forçado, um comentário sarcástico, ou pior, você está exagerando, ou cuidado para não ficar fanático. Essas palavras não são neutras, elas carregam veneno espiritual. São como pequenas agulhas que vão furando seu entusiasmo, sua confiança, sua conexão com Deus. E o pior é que vem de pessoas que você ama, pessoas cuja opinião importa para você. Satanás sabe que não pode te atacar diretamente. Então ele muda de estratégia. Ele usa as pessoas ao seu redor para plantar dúvidas, para criar confusão, para esfriar sua fé aos poucos. É uma guerra de desgaste. Conheço uma mulher que vivia isso. Toda vez que ela pegava o terço para rezar, a mãe fazia algum comentário negativo. E você está sempre rezando, mas a vida não melhora. No começo, ela ignorava, mas as palavras foram se acumulando. E pouco a pouco, o terço foi ficando esquecido. Até que um dia ela teve um sonho. Padre Pio apareceu e disse: "Nem todos os que vivem sob o mesmo teto querem a mesma luz." Ela acordou em lágrimas. Entendeu. Naquele dia, tomou uma decisão. Ia rezar. Não importava o que dissessem. E sabe o que aconteceu? A mãe começou a se afastar. Simplesmente começou a passar menos tempo com ela. E pela primeira vez em anos, ela sentiu paz. Quando Deus permite esse afastamento, é porque Ele vê o perigo que você não vê. É porque Ele está protegendo sua alma de uma influência que poderia te destruir. Padre Pio dizia: quando Deus poda, Ele não destrói, Ele prepara para dar fruto. Pense numa videira. O agricultor corta os galhos que não produzem fruto. Ele corta os galhos doentes. E por quê? Porque Ele quer uma colheita abundante. Deus faz o mesmo com sua vida. Ele olha para sua árvore genealógica e vê quais ramos estão sugando sua energia espiritual. Quais relações estão impedindo você de florescer. E então, com a precisão de um jardineiro experiente, Ele poda. E a poda dói. Mas a dor da poda é temporária. O fruto que vem depois é eterno. Você pode não ver isso agora, mas um dia, quando você olhar para trás, vai entender. Vai ver que aquela pessoa que se afastou estava impedindo você de alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Deus nunca permite distanciamento sem propósito. Cada separação tem uma razão divina por trás. Pode ser que aquela pessoa estivesse te prendendo a um passado que Deus quer que você supere. Pode ser que ela estivesse te impedindo de tomar decisões importantes. E sabe como Deus faz essa poda? Às vezes é através de uma discussão aparentemente sem sentido. Outras vezes é através de circunstâncias externas, uma mudança de cidade, um novo emprego, uma doença que separa geograficamente. Há momentos em que é apenas um silêncio que se estende, uma distância emocional que vai aumentando. Padre Pio também passou por isso. Houve momentos em que até mesmo seus irmãos religiosos se afastaram dele. Alguns por inveja dos seus dons místicos, outros por não compreenderem seu sofrimento. E o que Padre Pio fez? Ele não correu atrás. Ele simplesmente aceitou, ofereceu tudo a Deus e continuou seu caminho. Porque ele entendeu algo fundamental. Quando Deus permite que alguém saia da sua vida, é porque Ele quer ocupar aquele espaço. Ele quer ser sua consolação. Ele quer que você aprenda a encontrar nele tudo o que buscava nas pessoas. Então, se você está passando por esse processo de poda agora, não se desespere. Veja como preparação. Deus está te preparando para algo maior. Algo que só será possível quando você estiver livre de dependências emocionais. O que você deve fazer quando perceber que Deus está permitindo esse afastamento? Padre Pio nos deu orientações claras. A primeira coisa, não resista ao processo. Muitas pessoas, quando sentem o afastamento começando, entram em pânico. Começam a ligar mais, a mandar mensagens insistentes, a forçar encontros. E isso só piora tudo. Quando você faz isso, está lutando contra a vontade de Deus.
está dizendo para ele: não, eu sei melhor que você. Mas você não sabe melhor que Deus. Você não vê o quadro completo. Você não conhece o futuro. Padre Pio tinha uma frase poderosa: quando a paz interior desaparece, algo ou alguém está tomando o lugar que pertence a Deus. Pense nisso por um momento. Você tem paz quando está perto dessa pessoa? Se a resposta é não, então essa pessoa está ocupando um espaço na sua vida que deveria ser de Deus. E o que você deve fazer? Deixar ir. Não com raiva, mas com confiança. Confie que Deus sabe o que está fazendo. Confie que esse vazio que você está sentindo agora será preenchido com algo muito melhor. Mas deixar ir não significa parar de amar. Significa apenas reconhecer que o amor verdadeiro às vezes se expressa através da distância. Você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que a presença constante dessa pessoa é prejudicial. Padre Pio ensinava a fazer isso através da oração. Toda vez que você sentir falta dessa pessoa, em vez de ligar para ela, ligue para Deus. Toda vez que sentir vontade de mandar uma mensagem, mande uma oração. Transforme seu apego emocional em intercessão espiritual. E aqui está algo muito importante. Não fale mal da pessoa que se afastou. Não conte para todo mundo o que aconteceu, porque quando você faz isso, está prolongando seu próprio sofrimento. Se precisar conversar, converse com Deus. Se precisar desabafar, desabafe no confessionário. Neste momento, se esta mensagem está tocando o seu coração, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, considere se tornar membro. Juntos somos mais fortes na fé. Vamos falar de algo específico que Padre Pio observava: a hostilidade familiar direcionada à sua vida de fé. Você começa a rezar o terço diariamente e alguém faz piada. Você decide ir à missa durante a semana e ouve: de novo? Você compartilha um milagre e a resposta é um olhar cético. Essas reações não são neutras, são manifestações espirituais. Quando alguém reage com hostilidade ao bem que Deus está fazendo na sua vida, não é a pessoa quem está falando, é o inimigo falando através dela. Padre Pio explicava que quando você começa a crescer na fé, sua luz se torna mais intensa. E essa luz incomoda aqueles que preferem viver nas trevas. Não porque a luz seja agressiva, mas porque ela expõe. Ela revela a diferença entre quem está buscando Deus e quem está fugindo dele. E a reação natural de quem está nas trevas é tentar apagar a luz, é criticar, ridicularizar, diminuir, é fazer você se sentir culpado por ter fé, é plantar a semente da dúvida: será que eu estou exagerando? Mas você não está exagerando. O que está acontecendo é uma batalha espiritual. E você precisa reconhecer isso para não cair na armadilha de abandonar sua fé por causa da opinião alheia. Maria sempre foi católica, mas de forma superficial, até que teve uma experiência forte durante uma adoração. Decidiu mudar completamente sua vida. Começou a ir à missa todos os dias. Começou a rezar o terço. E sua vida floresceu. Mas sabe quem não ficou feliz? A irmã dela. Começou a fazer comentários maldosos. Você virou beata. Antes você era mais divertida. Com o tempo, a relação foi se deteriorando. Maria sofreu muito, mas durante a confissão, o padre disse: sua irmã não está com raiva de você. Ela está com raiva da luz que você carrega. Aquilo foi libertador. Maria entendeu que não era pessoal, era uma questão espiritual. Padre Pio viveu isso intensamente. Havia religiosos que não suportavam sua popularidade. Havia superiores que duvidavam de seus estigmas. E como ele reagiu? Com humildade, com paciência, com oração, e Deus agiu. Os que o perseguiam foram gradualmente afastados. Padre Pio dizia: ofereça a Deus todos aqueles que o feriram, e você verá como sua alma recupera a paz. Essa prática tem um poder transformador imenso. Quando você oferece a Deus as pessoas que te magoaram, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você está soltando o controle. Você está reconhecendo que não pode mudar aquela pessoa. E essa rendição
é libertadora. Porque enquanto você está tentando controlar a situação, você está preso a ela. Mas quando você entrega tudo nas mãos de Deus, você se liberta. Segundo, você está quebrando as correntes do ressentimento. O ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas quando você oferece essa pessoa a Deus, quando você ora por ela sinceramente, algo sobrenatural acontece. O veneno começa a sair do seu coração. A amargura se dissolve, a raiva se transforma em compaixão. E essa é a paz que Padre Pio tinha, uma paz que nada nem ninguém conseguia tirar. Ele sofreu perseguições terríveis, foi acusado injustamente, e mesmo assim tinha paz. Como? Porque ele oferecia tudo a Deus. Ele tinha uma prática que você pode adotar. Toda manhã ele oferecia a todas as pessoas que iriam cruzar seu caminho, especialmente aquelas que poderiam feri-lo. Dizia: Senhor, coloco nas tuas mãos todos os que hoje vão me encontrar. Se algum vier para me ferir, que eu receba essa dor como oferenda pelos seus pecados. Certa vez, um irmão que havia sido cruel com ele adoeceu gravemente. E sabe quem passou noites rezando por sua cura? Padre Pio. Ele não guardou rancor, e o homem se curou, e quando soube quem havia rezado por ele, caiu em lágrimas de arrependimento. Essa é a vitória do perdão. Não significa que você se torna capacho, significa que você escolhe não carregar o peso do ódio. Padre Pio disse: se Deus me tira os amigos, é porque Ele quer ser a minha única consolação. Então hoje, faça essa oração. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos todos os familiares que se afastaram de mim. Eu os perdoo, eu os abençoo. Que tu cures as feridas no meu coração. Que tu preenchas com tua presença o vazio que eles deixaram. Amém. Agora vamos falar sobre como transformar essa dor em algo produtivo espiritualmente. Padre Pio dizia que o sofrimento aceito e oferecido a Deus tem mais valor do que 1000 orações feitas com conforto. Quando você sente aquela dor no peito porque um familiar virou as costas, pare e faça assim: Senhor, faça a tua vontade. Se essa distância vem de ti, eu a aceito. Mas se vem do mal, cubra-a com a tua luz. Essa oração tem o poder de abrir portas que a amargura mantém fechadas. E não é uma oração que você faz uma vez. É uma oração que você repete sempre que a dor voltar, porque a dor vai voltar. Você vai ver uma foto antiga e a saudade vai apertar. E em cada situação, você escolhe: ou alimenta o ressentimento, ou alimenta a oração. Padre Pio recomendava práticas concretas. Ele sempre aconselhava ter água benta disponível. A água benta tem poder espiritual real. Ela afasta as más influências e traz paz. Se na sua casa há discussões constantes, comece a usar água benta. Borrife os cômodos enquanto reza uma Ave Maria. Diga: Senhor Jesus, purifica este lugar com o teu precioso sangue. Tenha um crucifixo na entrada da sua casa, porque o crucifixo é o símbolo máximo do amor de Deus e da vitória sobre o mal. E dentro de casa, tenha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Padre Pio tinha devoção especial a essa imagem. Mas aqui está algo muito importante. Quando um familiar te rejeitar, não responda com ódio. Responda com oração. Na hora, diga mentalmente: Jesus, perdoa essa pessoa, pois ela não sabe o que faz. Sabe o que acontece? Você se torna um canal de bênçãos. Você quebra o ciclo de negatividade. Padre Pio dizia: a alma que perdoa vence uma batalha que os anjos celebram. Quando você perdoa, não está apenas fazendo um favor para a pessoa que te feriu. Você está vencendo uma batalha espiritual. Você está dando uma alegria imensa ao céu. E se você está se sentindo sozinho, olhe para o crucifixo, olhe para Jesus. Ele foi abandonado por todos, mas o Pai Celestial estava com ele e transformou aquela solidão em salvação. Deus fará o mesmo com você. Sua dor não é castigo, é purificação. Chegamos a um ponto crucial, porque até agora falamos sobre aceitar, perdoar, orar. Mas agora precisamos falar sobre soltar, verdadeiramente soltar. Porque muitas vezes o milagre que você está esperando não acontece,
porque você ainda está segurando aquilo que Deus já te pediu para entregar. Pense numa criança segurando um brinquedo quebrado. Ela está machucando a mão nos pedaços pontiagudos, está sangrando. E o pai diz: "Filha, me dá esse brinquedo, está te machucando." Mas a criança se recusa. "Não, pai, eu amo esse brinquedo." Você é essa criança. E o brinquedo quebrado é aquela relação familiar que está te ferindo. Deus está dizendo: "Filho, filha, me entrega isso, está te machucando." Mas você se recusa. "Não, Senhor, é minha família. Eu não posso desistir." Padre Pio ensinava: às vezes, o maior ato de amor é deixar ir. Não com indiferença, mas com confiança. Confiar que Deus tem um plano melhor. Confiar que essa separação é necessária para o bem de todos. Então hoje, você precisa fazer uma escolha. Você vai continuar se apegando ao que Deus já liberou? Ou vai ter a coragem de abrir as mãos e deixar essa pessoa ir? Não para sempre necessariamente, mas pelo tempo que Deus determinar. Faça este ato de oferenda agora. Pai eterno, eu ofereço a Ti o meu sofrimento pelos familiares que me rejeitaram. Eu os entrego completamente nas Tuas mãos. Purifica-os com a Tua luz. Abençoa-os. E cura as feridas que eles causaram no meu coração. Que eu não guarde rancor. Que eu seja livre para Te amar. Esta oração tem poder de cura real. Não é psicologia. É graça divina agindo na sua alma. E quando você repete essa oração diariamente, algo acontece. Você começa a sentir paz mesmo que as circunstâncias não mudem. A paz é o primeiro sinal de que Deus está agindo. Uma paz que não faz sentido logicamente. Uma paz que só pode vir de Deus. E quando você sente essa paz, você sabe: estou no caminho certo. E se um dia esses parentes retornarem, acolha-os com ternura, não com repreensões, não com cobrança, mas com misericórdia genuína. Padre Pio dizia: não corra atrás de ninguém, reze por todos. O que é seu em Deus retornará a você. Então liberte-se, entregue-se, perdoe e siga em frente. Não com a amargura de quem foi rejeitado, mas com a dignidade de quem confia em Deus. Querido irmão, querida irmã, se você chegou até aqui, não é coincidência. Talvez Deus esteja falando diretamente ao seu coração neste momento. Você não está perdendo, você está sendo protegido. O céu não separa você de alguém por ódio, mas por amor. Um amor tão grande, que está disposto a deixar você sofrer temporariamente para te poupar de um sofrimento muito maior no futuro. Um amor tão profundo que remove pessoas da sua vida para proteger sua alma. Quando Deus afasta um familiar que não te quer bem, Ele está dizendo: eu te amo demais para deixar essa pessoa destruir o que estou construindo em você. Ele está dizendo: confie em mim, porque eu sei o que estou fazendo. Recapitulando, Deus vê conversas que você não ouviu. Ele conhece intenções que você não percebeu. Ele identifica perigos que você não reconheceu. E por isso, Ele age. Ele poda a sua árvore genealógica para te fazer florescer. Ele afasta pessoas não porque você não as ama, mas porque Ele te ama demais. E o que você deve fazer? Aceitar o processo sem resistir, perdoar sem guardar rancor, orar sem deixar de amar, soltar sem se apegar, confiar que Deus sabe o que está fazendo. Padre Pio foi rejeitado, incompreendido, perseguido, mas ele aceitou tudo com humildade e ofereceu tudo a Deus. E hoje ele é reconhecido como santo. Suas feridas se transformaram em glória. Seu sofrimento se transformou em salvação para milhões. E o mesmo acontecerá com você. A dor que você sente hoje será transformada em sabedoria amanhã. A solidão que você experimenta agora será transformada em intimidade profunda com Deus. O afastamento que te machuca será reconhecido como a maior bênção. Então eu te convido a deixar nos comentários os nomes dos familiares pelos quais você precisa rezar. Não com rancor, mas com fé. E vamos orar juntos. Sagrado Coração de Jesus, reina na minha família e em todas as famílias do mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que está passando por uma separação familiar dolorosa.
Talvez Deus queira usar você como instrumento para levar conforto a alguém que está sofrendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana trazemos ensinamentos do Padre Pio que podem fortalecer sua fé. Você não está sozinho nesta jornada. Somos uma família espiritual caminhando juntos. Lembre-se sempre, a distância que dói hoje pode ser a bênção que te salvará amanhã. O afastamento que te machuca agora pode ser a proteção que impedirá sua destruição no futuro. Confie no processo. Confie em Deus. Que o Sagrado Coração de Jesus te abençoe e te guarde. Que a Virgem Maria interceda por você e por sua família. Que o Padre Pio, do céu, continue a te proteger e a te guiar. E que a paz de Deus habite no seu coração hoje e sempre. Vá em paz. Você está protegido. Você está sendo cuidado e Deus nunca te abandonará.